Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geometria. Na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade da aula passada. A questão número 1 pede para observar essas duas figuras. A figura número 1 está dizendo aqui que tem 3 triângulos. De fato, se você colocar vértices aqui, digamos M, N, P, e aqui Q, você tem o triângulo MNP, que é o maior. Tem dois triângulos menores, que é MNQ e QNP. Então, tenho aqui 3 triângulos, o grande, esse e esses dois, total de 3. Para facilitar a nossa vida na análise dessa segunda figura, para contar a quantidade de triângulos que tem aqui, nós vamos chamar esses vértices por letras maiúsculas. Ó, aqui eu tenho A, B, C, D, E e F. E aí é só você olhar os polígonos que tem 3 vértices. Comecei pegando o maior, ABC, que é esse triângulo maior aqui. Depois, pegando DBC, ó, DBC tem outro triângulo. DBA tem outro triângulo. BCF tem outro triângulo. BEF, outro triângulo. DFC tem outro triângulo. ACE também tem outro triângulo. E para finalizar, eu peguei o triângulo BCE. BCE. Se você observar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a nossa resposta é o item B. Temos 8 triângulos aí. A questão 2 está pedindo para responder as questões, onde o item A pergunta o seguinte: como é chamado o triângulo que tem os 3 ângulos agudos? Se tem os 3 ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. É a classificação quanto aos ângulos que nós vimos. Como é chamado o triângulo que tem 2 lados de medidas iguais? Agora a classificação é quanto aos lados. Se tem 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Como é chamado o triângulo que tem os 3 lados de medidas diferentes? Quando os 3 lados são diferentes, dizemos que o triângulo é escaleno, possui os 3 lados diferentes entre si. Bom, na questão número 3 está dizendo o seguinte: sou um triângulo acutângulo. Posso ser também um triângulo equilátero? Isósceles. Acutângulo é quando todos os seus ângulos são menores que 90. Não tem nenhum ângulo de 90, nem maior que 90. Então, todos os ângulos internos, cada um deles, é menor do que 90 graus. Então, ele pode ser um triângulo equilátero? Claro que pode, que o triângulo equilátero tem os 3 ângulos de 60 graus. Ó. Qualquer triângulo equilátero, tá, que tem os 3 lados iguais, também tem os 3 ângulos iguais. E cada um deles mede 60 graus. Bom, ele pode ser também isósceles? Sim. Pensemos aqui num triângulo cujos ângulos da base são iguais. Se os ângulos da base são iguais, então ele tem 2 lados iguais. Vamos pensar nesse ângulo aqui como sendo um ângulo de 70 graus. Esse aqui é um ângulo de 70 graus. Como esses 2 ângulos são iguais, esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui. E sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então, esse ângulo aqui só pode medir 40 graus. Então, notem que os 3 ângulos, cada um deles, é um ângulo menor que 90 graus. Então, ele é acutângulo e também é isósceles, porque esses 2 lados têm medidas iguais. A questão 4 está dizendo o seguinte: Marcos tem varetas de madeira de vários tamanhos. Com elas, pretende construir triângulos para a apresentação de um trabalho na escola. Ele separou as varetas em 4 grupos de 3, mediu cada uma delas e anotou os resultados nesta tabela. Então, tem aqui as medidas do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4.
Ao começar a colar as varetas na cartolina para construir os triângulos, descobriu que não seria possível fazê-lo com as varetas do... Bom, aqui é a condição de existência de um triângulo. Tá? Para ser possível fazer um triângulo, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, vamos analisar grupo por grupo. Ó. Nesse grupo 1, quem é o maior lado? 30. 30 tem que ser menor do que a soma dos outros dois. 12 mais 12. Ora, 12 mais 12, 24. 30 é menor do que 24? Não, isso é falso. Como isso daqui é falso, então não é possível fazer um triângulo com essas varetas do grupo 1. Não seria possível fazer as varetas, fazer o triângulo com as varetas do grupo item A, do grupo 1. Na questão 5, o enunciado diz o seguinte: dois lados de um triângulo medem 2,5 e 5,6 centímetros. Entre que valores pode variar o terceiro lado desse triângulo? Bom, nós sabemos que a condição de existência de um triângulo é o seguinte, é que o maior lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, aqui existem duas possibilidades, né? 5,6 pode ser do maior lado, ou o maior lado pode ser esse terceiro lado aqui, ó. O terceiro lado que ele não diz quanto vale. Então, vamos pensar no primeiro caso, 5,6 sendo o maior lado. Então, se 5,6 for o maior lado, a continha que a gente tem é 5,6 tem que ser menor do que 2,5 mais esse outro lado que eu vou chamar de x, que eu não sei qual é. Para facilitar nosso entendimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse AB por x e y. Pronto, assim fica melhor. Tá? M é o maior lado, y e x são os outros dois lados que restam do triângulo. Então, no primeiro caso, lembrando que isso aqui eu estou considerando como sendo o primeiro caso, eu estou considerando que 5,6 é o maior dos lados, então ele tem que ser menor do que 2,5 somado com o terceiro lado. Isso é uma equaçãozinha do primeiro grau, na variável x. Vou passar o 2,5 para o outro lado, vai ficar 5,6 menos 2,5 menor do que x. Então, nesse primeiro caso, eu tenho 5,6 menos 2,5, que dá 3,1. 3,1 tem que ser menor que x. Isto é, nesse caso, o x pode ser qualquer valor acima de 3,1. Mas notem que esse valor ele não pode ser um valor qualquer, porque tem um segundo caso. E tem que acontecer também o segundo caso. Qual é o segundo caso? Veja o que encontrei. Bom, o segundo caso é o caso em que esse terceiro lado é o maior dos lados. Tá? Então, esse terceiro lado que eu vou chamar de y, ele vai ser o maior dos lados. Então, nesse caso, aliás, de y não, estou chamando de x. Então, se x for o maior dos lados, então x tem que ser menor que 2,5 mais 5,6. Então, notem que x ele pode não ser o maior dos lados, mas ele também pode ser. Porque à medida que você vai variando esse lado, vai chegar no momento que ele vai se tornar maior que os outros. Então, qual é a possibilidade do x? Ele tem que ser menor que 2,5 mais 5,6. Então, o x tem que ser menor que 8,1. Então, observe que o x ele pode ser maior que 3,1, mas ele não pode chegar a 8,1. Ele tem que ser menor que 8,1. Então, o x ele vai variar entre 3,1, ele tem que ser maior que 3,1 e menor que 8,1. Então, o x ele está nesse intervalo aqui. Ó. Essa é a resposta. Na questão número 6, está pedindo o valor de x quando o perímetro é 28. Bom, o perímetro, como nós já sabemos, o perímetro de um triângulo é a soma das medidas dos três lados. Se ele está dizendo que o perímetro é 28, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que quando você somar 2x menos 6 com 3x menos 4 com x mais 8,
essa soma vai dar 28, porque isso é o perímetro. Resolvendo essa equação do primeiro grau na variável x, ó, 2x com 3x dá 5x, 5x mais 1x, 6x. Agora eu vou juntar os números que não tem x, ó. Menos 6 menos 4 dá menos 10, menos 10 mais 8 dá menos 2, igual a 28. 2 está com sinal de menos, passa para o outro lado, mais, então vai ficar 28 mais 2. O 6 está multiplicando o x, quando passa para o outro lado vai na sua operação inversa, então ele vai dividindo, 28 mais 2 dá 30, então teremos 30 dividido por 6, e 30 dividido por 6 é 5. Então, o valor de x nesse triângulo, de modo que o perímetro é 28, o valor é de 5. 5 o quê? 5 centímetros, porque o perímetro está em centímetro. Então, resposta, 5 centímetros. Com isso, nós finalizamos a nossa correção. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.